trouxe o meu microfone, eu vou dispensar o da casa. Mas hoje é um dia que eu diria ser bastante especial. Especial porque nós que vivemos de ciclos, percebemos que entramos no último mês de 2024. Mês esse também bastante especial, porque traz em si o aniversário daquele que para nós é a pessoa mais importante que um dia pisou aqui na Terra. Em 25 de dezembro, nós temos a celebração do aniversário de Cristo, seu nascimento. Mesmo que, do ponto de vista histórico, ele tenha nascido entre março e abril, nós comemoramos o aniversário desse que para nós é o nosso modelo e guia, nessa data. E alguns de nós, neste mês em específico, até dedicam um pouco dos seus minutos diários a pensar no significado do que Jesus veio fazer aqui na Terra para nós. Alguém que, pelo seu comportamento ético-moral, nos trouxe uma forma de conduta a qual nós deveremos todos observar a nossa própria vida e mirá-lo como nossa bússola. Mesmo que sejamos criaturas ainda um tanto quanto frágeis, que não compreendem o significado da amorosidade em si, buscamos, na medida do possível, observá-lo, mas também orientar nossa própria vida como se ele fosse para nós um guia. E já que estamos no Espiritismo, não escapou a Kardec uma pergunta fenomenal que nos leva a compreender que a nossa vida deve de ser orientada por esse ser. Questão 625, do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? E a resposta mais sintética do livro: Jesus. Por isso mesmo, todos que vivemos nessa vida tão atribulada, complicada, difícil, procuramos, à medida que vamos entendendo o significado da própria vida, observarmos o nosso próprio comportamento, à semelhança daquilo que ele procederia se estivesse na dificuldade que nós ainda enfrentamos. Claro que a distância ainda é abissal. Contudo, a cada caminhada, a cada passo que damos em direção a esse que é o nosso irmão maior, compreendemos um pouco mais o significado daquela que foi a única palavra que ele tentou nos deixar como uma forma de se viver a vida, o amor. Uma palavra que para nós é um tanto quanto difícil de vivenciar, entender ou até compreender como aplicá-la em nossa vida. Mas uma palavra que, quando entendermos, talvez para nós será um passo evolutivo muito grande. Depois dessa pequena introdução, o convite da noite de hoje é falarmos sobre um tema bastante interessante, que será sabedoria espiritual. Claro que nós necessitamos primeiramente de entender o significado da própria palavra sabedoria, que é a compreensão, a introspecção e a vivência daqueles conceitos que nós entendemos como conceitos inteligentes para serem aplicados na própria vida. Obviamente que o entendimento dos conceitos inteligentes na nossa vida serão compreendidos à medida que nós vivenciarmos as experiências que nos levarão ao entendimento desse conceito, não só do ponto de vista racional, mas também do ponto de vista emotivo. Porque para que a gente entenda o significado de uma lição, não é necessário somente que a gente entenda do ponto de vista do entendimento racional, mas da compreensão de colocar aquele mesmo entendimento no nosso coração, no nosso entendimento por meio da consciência de se viver aquilo que é explicado. Todos sabemos que ser bom é bom para aquele que pratica a bondade, mas colocar isso do ponto de vista prático na nossa vida, com esse monte de gente legal que nos cerca, é o desafio existencial que todos temos. Obviamente que, à medida que nós vamos progredindo na nossa vivência, na nossa vida, passando por várias experiências, nós percebemos que as coisas são sempre permeadas de muitas dificuldades, de muitas complicações. E até por isso mesmo, à medida que vivenciamos as dificuldades todos os dias,
nós buscamos o conceito religioso para nos servir de sustentação, para aguentar mais um dia que vive. Obviamente que procuramos todos, sem saber de religião, de filosofia, de nada, a chamada felicidade. Felicidade essa que, à medida que progredimos na vida, nas experiências, parece que ela sempre nos escapa. Sempre é difícil sentirmos-nos satisfeitos com tudo na nossa vida. Tudo aquilo que procuramos para nos chamarmos pessoas felizes, já que, à medida que progredimos nas experiências, na busca da aquisição da sabedoria, nós queremos ser felizes todos. Obviamente que a nossa felicidade sempre é assentada num tripé muito movediço, muito frágil, que é a aquisição de recursos financeiros. Se a gente tiver muito dinheiro, somos felizes, naturalmente. Se não for, manda buscar com dinheiro. Ou se nós tivéssemos uma pessoa, do ponto de vista de relacionamento interpessoal, na nossa vida, que fizesse tudo que a gente gosta, sem a gente nem falar, já é um motivo pelo qual nós chamaríamos nós próprios de pessoas felizes. E tem uma pessoa maravilhosa que a gente chama de amor ou bem para resolver todos os nossos problemas, nossas insatisfações na vida, é um objetivo pela felicidade. Mas também alguns de nós poderiam dizer que se tivesse um corpo saudável, não tivesse nenhum problema de saúde, seja do ponto de vista do corpo ou saúde psicológica, nós seríamos pessoas extremamente felizes. E como essas três áreas da nossa vida são muito enroscadas, muito cheias de desafios, nós carregamos na nossa alma uma série de frustrações, porque a gente não consegue aquilo que quer, não sabe porque a vida é do jeito que é, e vivencia dificuldades e desafios todos os dias, tentando buscar um sentido existencial que nos dê uma certa plenitude no nosso íntimo. Como não encontramos nesses três pontos a chamada felicidade, nós buscamos na religião um consolo para aguentar todo dia a dificuldade que a gente tem. E nesse momento nós precisamos até fazer uma pergunta íntima para todos nós, porque se nós buscamos o Espiritismo, é necessária uma seriedade, uma pergunta que pode ser satisfatória ou não para o nosso nível de entendimento. O que é que nós queremos com o Espiritismo? E se a resposta estiver calcada nesses três pontos aos quais nós nos referimos, recursos financeiros, ou alguém muito bacana para a gente casar, ou um companheiro, uma pessoa muito legal, ou a resolução de todos os problemas de saúde que eu tenho, obviamente que a nossa visão está um pouco deturpada com aquilo que o Espiritismo nos fornece. E a dificuldade está aí, porque nós vivenciamos todos os dias querendo uma satisfação, muitas das vezes ilusória ou totalmente material, sem compreender que todo mundo aqui é um espírito com um corpo. Um espírito que começa a sua vida no nascimento, no nosso entendimento, e às vezes, se observamos apenas do ponto de vista material, nessa experiência atual que estamos vivenciando, finaliza no nosso túmulo. E aí as coisas não são tão explicadas na nossa vida como deveriam, porque poderíamos observar que todos estamos na completude de entender aquilo que somos, tentando compreender por que é que a gente veio para essa terra. Obviamente que com o passar do tempo, quando nós somos crianças, nós observamos os nossos pais e até achamos que eles são representantes da verdade, são os heróis da nossa vida, e à medida que o tempo passa e atingimos uma certa maturidade, a adolescência, já começamos a observar esses mesmos pais como pessoas cheias de problemas. Quem de nós, ao chegar na sua pré-adolescência ou adolescência, começou a olhar para os seus pais e se perguntar: como é que eu nasci desses dois? Eu sei que aqui ninguém tem pai e mãe difícil, está tudo legalzinho, bonitinho, tudo pai perfeito e mãe perfeita também. Mas, como eu vou para vários lugares, a gente encontra cada coisa que é bom analisar.
Mas quando começamos a fazer esse questionamento, que é uma maneira de nos incomodarmos com a vida e com a nossa vida também, nós buscamos experiências distintas, diferentes, que nos tragam essa chamada satisfação e a sabedoria espiritual de se viver na vida. Mesmo não sabendo que, do ponto de vista da nossa própria vida, existe alguma coisa de espírito. A gente até ouve falar que espírito existe. Quando a gente vai para o espiritismo, depois da coleção de frustrações, dificuldades na vida que a gente tem, nós começamos a nos perguntar o que é a vida, como as coisas funcionam, o que é o espírito, e a gente fica a imaginar o espírito, de repente, seja uma fumacinha, alguma coisa. A gente não tem um entendimento do que é. Mas quando nos dizem que nós somos espíritos, parece que a gente entende errado. Parece que a gente entende que a gente tem um espírito. Ah, eu tenho um espírito. Quando eu morrer, meu espírito vai para o nosso lar. E aí não percebe que está falando algumas besteiras. A primeira delas é que não vai para nosso lar porque nós estamos aqui na região de São Paulo, interior de São Paulo. Nosso lar é uma colônia espiritual no Rio de Janeiro. Então, e o segundo, não é que nosso espírito vai para algum lugar. Nós vamos, porque o espírito é tudo. O espírito somos nós, momentaneamente, num corpo de carne, que apodrece a cada dia que passa. E olha, os guias da casa, a diretoria, todo mundo me autorizou a falar uma verdade hoje, que todo mundo que veio para cá tinha que saber. Todo mundo vai morrer. Inclusive eu e vocês também. Se alguém aí está com alguma dúvida, está com alguma dificuldade, calma lá. Só mais uns aninhos aí nas nossas costas, que a gente atinge esse objetivo muito logo. Mas são as coisas naturais da nossa vida. E nós vamos nos perguntando o que é que a gente veio fazer aqui. Porque a gente precisa entender como é o mecanismo da própria vida. Quando a gente vem para o Espiritismo, a gente vem meio encantado. Acha que vai chegar na casa espírita, é aquele sobe espírito, desce espírito. É uma coisa que parece mais ou menos um aeroporto de espírito. E não tem nada a ver. Porque todos que vimos a casa espírita com o objetivo de entender alguma coisa, primeiramente, na maioria das vezes, nós vimos para cá com a dor. Ah, eu estou tão cheio de problema. Ah, eu estou tão assim, cheio de problema na minha vida, que nada resolve, tudo é complicado. Eu acho que eu estou com um obsessor. E às vezes a gente é tão chato que nem o obsessor aguenta. Mas a gente vai tentando compreender esses mecanismos da vida, compreendendo que, com o corpo ou sem o corpo, todos somos criaturas vivas, vivenciando momentos evolutivos da nossa vida com o objetivo educacional de aprender alguma coisa. Mas a gente vai vivendo a nossa vida, passa pela infância, começa a chegar mais ou menos na idade adulta, começa a se perguntar: para que é que eu vim para o mundo? Já observou que nascer dos dois pais complicados já era uma coisa que a gente não entende e não sabe por quê? Às vezes tem alguma desavença com os pais. Pensemos, daqueles que tiveram pais extremamente rigorosos, sabe aqueles que falavam: olha, pode sair, mas esteja em casa 9 horas da noite. E você sai, mas faz de tudo para chegar, nem é tão levado assim como eu era, mas vai tentando e chega 9h01. E 9h01 ele está esperando você lá com o psicólogo na mão. Pode ser o chinelo, a cinta. Coisas da adolescência que a gente fala: meu Deus, por que é que eu passei a minha adolescência, a minha infância com um pai tão rígido? E a gente não entende por quê, mas vai carregando aquela marca interna da criança ferida até a sua vida adulta, até o momento em que encontra alguém e carrega todas essas dificuldades e começa um relacionamento, muitas das vezes desequilibrado, achando que o parceiro tem que resolver esse tipo de problema. E não é assim. Mas alguns dirão: ai, mas eu tinha uma mãe tão controladora, complicada, ela falava o que eu queria, o que eu não queria, o que eu tinha que gostar, o que eu não tinha que gostar. Já viram aquela mãe? Menino, você vai ter que comer ovo. E o menino não gosta de ovo e fala para a mãe: mãe, eu não quero comer ovo, me dá azia, é ruim, eu não gosto. E a mãe fala assim: deixa de frescura que eu sei o que é bom.
E o menino, enquanto está no império da mãe, come ovo. Mas come ovo com aquela bronca interna, se dizendo todos os dias, quando eu sair daqui, nunca mais eu como ovo. E um dia adquire sua idade, sua independência, começa a trabalhar, vai viver na sua casa, vai adquirindo suas experiências de sabedoria e nunca mais come ovo quando sai de lá. Mas um dia ele encontra aquela pessoa que ele chama minha princesa. É terrível esse dia, né? Porque a gente encontra, terrível assim, porque carrega sempre as duas faces da mesma moeda. A primeira coisa, quando a gente encontra, a gente fica, que delícia. Lembre daquele dia em que você encontrou a sua princesa ou seu príncipe. Lembre, mas só daquele dia, por favor, pare ali. Se for muito longe, estraga a mensagem. A gente para, é uma coisa maravilhosa, é bom. E não é que depois você encontra, vai passando um tempo, você vai vivenciando suas experiências, aprendendo também. E de repente um dia você percebe que você casou com alguém que adora ovo. É terrível. Você sai e tal, ela volta, e a hora que ela quer te agradar, ela fala, preparei um ovinho para você. E aí você fala, pulei num barco, caí na mesma coisa, né? Mas funciona dessa maneira, porque muitas das vezes, obviamente que eu estou falando de ovo aqui, mas não tem nada a ver com ovo a nossa vida. Porque a nossa compreensão é a necessidade de entender que muitas das vezes, se alguma encrenca nos visita periodicamente e constantemente, é que a gente tem que aprender alguma coisa com aquilo. Então, se você está cercada ou cercado desses ovos, e aí acha seu ovo na vida, muito provavelmente você tem uma lição para aprender com isso. Jesus, aí a gente começa a entender. Então quer dizer que eu tenho que lidar com gente, e aí cada um fala uma coisa, com gente chata, com gente mentirosa, com gente que puxa o tapete, com gente problemática, com gente ansiosa, com gente depressiva. E às vezes nós somos, né? Essas pessoas a desequilibrarmos as pessoas que nos acompanham. Por isso a beleza do Espiritismo, porque o Espiritismo em si é um tesouro na nossa vida, porque nos dá uma visão madura do que é uma religiosidade a ser vivida. Lembremos no passado que a gente falava, eu sou, e falávamos o nome da religião, não praticante. E a gente tenta enfiar uma conversa dessa no Espiritismo e não encaixa, eu sou espírita não praticante. Se a proposta do Espiritismo é praticar a caridade na sua maior essência, como nós não vamos compreender que a gente deve vivenciar a religiosidade? Mas eu acho que ser espírita é bom, que eu vou tomar um passe, que eu vou no centro espírita, eu quero resolver esses problemas de financeiro, problema de relacionamento, eu quero ver se um guia fala para mim que eu vou ou não vou arrumar alguém. Meu Deus do céu, se nós estamos vindo para o centro espírita com esse objetivo, estamos um pouco enganados. Por isso é bom a maturidade de compreender que às vezes um chacoalhão faz bem para todo mundo, porque a gente acorda. É que nem trabalho. Lembremos-nos quando a gente era... Eu lembro muito claramente da minha própria infância. Quando eu era jovem, gente, o maior esforço que eu tinha de adquirir alguma coisa era pedir para os meus pais. Tá certo que nem sempre eu tinha, mas algumas vezes tinha. E eu achava que a vida dava tudo. Como é fácil, é só pedir. Se não der na hora, pede bastante. E a gente transfere esse petitório para as nossas orações dentro do centro espírita. Meu Deus, me dê tal coisa. Olha, eu estou mandando Deus dar, hein? Meu Deus, me dê porque eu quero, porque eu preciso. E na verdade Deus já sabe o que a gente precisa. E à medida que a gente vai crescendo, nós vamos observando que muito mais daquilo que seria o excesso da nossa vida, que nos foi privado pela própria vida, é aquilo que a gente precisa de agradecer. Agradecer do coração, porque se a gente tivesse, ia fazer cada besteira federal. Gente, vocês acham que a gente ia estar aqui falando de Jesus se a gente tivesse com a conta bancária entupida de zeros? Se a gente tivesse aquela pessoa que a gente não precisa falar nada, a pessoa faz tudo pra gente, deixa tudo bonitinho, garantido, resolve tudo. E se a gente fosse muito saudável da cabeça e do corpo? Não faria nada. Quantos de nós não fala? Estamos chegando, né, na época da Mega Sena da virada.
Olha, meu Deus, vou fazer um acordo contigo, com os guias, com Bezerra de Menezes. A gente começa a puxar todo mundo, né? Vai com um escute. Eu quero fazer um trato, se eu ganhar na Mega Sena, pode ser até com as 2 pessoas, da virada, porque a gente é bem humilde, da virada, assim, eu dou metade para caridade. Eu até dou lá para o centro, que eu sei que eles estão precisando, que eles vão fazer alguma coisa boa, e a gente acha que Deus é burro, sem saber que nós somos criaturas muito complicadas, porque se a gente ganha, olha, eu primeiro vou ter que dar uma descansada, porque olha, aguentar essa gente, que a gente vê todo dia, não é para qualquer um. Então eu vou dar uma viajada, eu vou para a Europa, para aqueles lugares que eu nunca conheci, que eu queria ver, e a gente vai e esquece do trabalho. Por isso é bom, muitas das vezes, a gente ter uma vida enquadrada. Enquadrada no sentido, isso acontece muito comigo, pisou fora da linha, é certeza, a lei de ação e reação é instantânea. Comigo acontece muito isso e eu acho super legal. Porque a gente obtém a compreensão na prática de como funciona uma das leis universais mais perfeitas do universo. A lei chamada lei de ação e reação. Se nós temos por intenção uma ação calcada no bem, calcada numa boa intenção, essa boa intenção retorna na nossa vida como consequência do nosso ato. Assim como se nós temos uma má intenção, olha, eu quero puxar o tapete daquele fulano, ninguém vai saber, eu vou fazer porque eu quero me dar bem. Não tem problema, vai voltar para você de uma certa hora ou não. Lei da ação e reação. E para a gente ter um entendimento sobre o significado da vida, a gente precisa largar esse mesmo entendimento. Porque tem uma segunda lei que ajuda todos nós a entendermos por meio da compreensão educacional que as coisas funcionam. Lei da reencarnação, um dos pilares fundamentais do Espiritismo. Todos nós vivenciamos uma vida nessa personalidade. Eu estou, Rogério, estou vivenciando uma vida nesse corpo, com esses atos, com essas características, que são muito próprias para que eu possa vivenciar tudo que está, entre aspas, escrito para que eu possa viver. Assim como alguns falarão, meu Deus, então quer dizer que eu pedi esse corpo? Pode ter pedido. Se a gente tem um pouco de compreensão alargada, se nós temos um pouco de consciência sobre o que é bom para nós, como espírito, a gente pode até participar do pedido do que vivenciar. Mas se a gente ainda está na faixa da ignorância, da falta de compreensão, muitas das vezes tudo aquilo que a gente vai passar compulsório. O livre-arbítrio torna-se restrito. A semelhança de nós que vamos ter que vivenciar uma vida. Se a gente é muito ignorante, o mundo funciona mais ou menos como uma prisão. A gente entra na prisão e a divindade fala, pode fazer tudo o que você quiser com o seu livre-arbítrio dentro da prisão. Às vezes a prisão é tão complicada pelos nossos maus atos que a gente nasce num corpo cheio de defeitos, chamemos defeitos, deficiências especiais, que a gente não consegue sair de uma prisão que nasceu. Mas como é bom saber do Espiritismo, porque isso vai nos dando uma sabedoria de tudo aquilo que nos acontece. E por que acontece? Porque analisar o mecanismo da nossa vida é começar a acumular experiências lógicas e a gente começa a se entender. Até agradecer, quando a gente tem maturidade, né? Porque isso só ocorre na nossa vida depois que muito chão já foi. A gente vive, tem dor de cabeça, bate cabeça para lá, para cá, muita dor, muita escolha errada, muito problema, até uma hora que a gente cansa e fala, agora eu tenho que proceder bem, porque eu já entendi que se eu proceder mal, eu tenho um resultado difícil na minha vida. Mas depois disso, a gente já está com alguns cabelinhos brancos, né? Chamada maturidade. E a gente fala, meu Deus, foi necessário tanta cabeçada para eu chegar até aqui. Agora eu sei escolher melhor. Porque a gente escolhe, não é pelas experiências dos outros. Se a gente fosse inteligente, até faria assim. Que Jesus veio para cá 2000 anos e lá vai pedrada atrás, para dizer para a gente como a gente deveria se comportar. E mesmo assim não serviu, porque a gente só aprende com as próprias experiências. É que nem pai que fala para o filho, meu filho, não vá por ali, que ali na frente tem um buraco. O filho fala, meu pai não sabe nada,
eu vou lá, ou mãe, né, também, vou lá e cai no buraco, aí se estrepa, se machuca, tá tudo certo, levanta e começa, opa, meu pai falou aquilo, não é que ele tinha razão, mas é óbvio que eu estou falando do buraco, mas a nossa vida às vezes é um buraco, e a gente vai de buraco atrás de buraco, colecionando experiências difíceis, complicadas, e à medida que vivencia essa chamada dor, compreende que todo dia que passamos por uma experiência difícil, nos serve de um melhor entendimento sobre nós mesmos. Sabe que eu estava pesquisando para tentar entender sobre esse negócio de religiosidade? Eu me deparei com um dado do IBGE passado, cujo levantamento era sobre a quantidade de centros religiosos, igrejas, casas espíritas que há na nossa região, locais que servem para o culto da divindade, não interessa a religião. E eu até estranhei o valor, porque eu achei muito grande, 2.334 instituições cujo nome é um nome religioso que serve para colocar a criatura em contato com a divindade. E eu fiz a multiplicação assim mental, porque sempre nós vamos fazer uma monte de palestra em vários lugares, e obviamente que a gente varre assim, a plateia faz essa conta 2.334 vezes, mais ou menos a quantidade que vai aqui, e é gente que não acaba mais. Mas ao mesmo tempo, parece até uma loucura, porque nunca a criatura humana que teve à sua disposição essa quantidade de igrejas, quantidade de centros religiosos, centros espíritas, sinagogas, mesquitas, nunca a criatura esteve tão perdida na sua essência. Tanto que hoje nós observamos a quantidade de consultórios de psicologia entupidos de gente, assim como as mesmas igrejas. E a gente percebe que a criatura perdeu um pouco de contato com a divindade e consigo mesmo. Mas eu me arrisco a fazer até uma observação que vai um pouco além. Na verdade, duas observações. A primeira delas é que, talvez, a mensagem que seja passada nessas mesmas instituições não seja uma mensagem compatível com aquilo que é a verdade espiritual de todas as criaturas na sua essência. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que talvez a maneira com a qual é feita a exposição, a fala, o atendimento, às vezes é tão sem graça e tão mais ou menos, que ninguém se sente empolgado para mudar a sua própria vida. E às vezes a gente tem a mistura dos dois. E lembremos-nos que todos nós, quando chegarmos em casa, podemos dar uma zapiada na TV e nós muito claramente podemos encontrar 1, 2, 3, 4 canais religiosos, chamados religiosos, cuja tônica principal é a aquisição de recurso financeiro. Eu vou dar um depoimento aqui. Eu estava passando aqui na porta, eu estava lascado, estava difícil minha vida. A hora que eu entrei, comecei a participar, virei empresário. Tenho agora 5 lanchas, um iate. E a gente se ilude pensando que o objetivo existencial de se vivenciar uma religião na vida seja isso. E vamos partir do pressuposto que isso possa ser uma verdade, uma hipótese. Se isso fosse verdade, por que é que Jesus não veio ao mundo como imperador do mundo? Sendo que nós somos muito mais ou menos, e Jesus para nós é o nosso modelo e guia. Alguém que poderia chamar o único que passou por aqui sem pecado algum, para ver como o nosso entendimento ainda é um tanto quanto complicado. E nesse particular eu tenho até uma história muito engraçada, né? Eu tenho uma familiar que eu conheço, e ela sabe que eu sou espírita, e assim, geralmente quando a vida dela entra num beco sem saída, ela liga para mim. Ela liga, e hoje o celular também é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente olha, sai a foto da pessoa, sai o RG, o GPS de onde ela está, tudo. E eu olho quando toco o celular, não dá vontade de falar alô. Dá vontade de falar Pai Nosso que estás nos céus, porque já sei a bomba que vem. Mas tudo bem, a gente atende, tudo bem. Eu estava morrendo de saudade, e eu na minha mente, mentirosa.
eu estava faz tempo sem falar com você, como é que você está, como vai a vida? Aquela conversa inicial que todo mundo conversa, que ninguém quer saber de verdade. Aí ela logo fala, porque eu estava esperando, já comecei a fazer uma conexão espiritual com o meu anjo da guarda, falar, ó, veja lá, me ajude aí, porque eu sei que a situação vai ser espinhosa. Olha, eu levei uma semana do cão. Eu estou procurando um centro espírita para eu tomar um passe. Eu falei, mas você conhece as casas? Conheço. Tem uma boa para me indicar? Não, calma lá. Não boa, eu quero uma ótima. Uma que tem um passe forte. Eu falei, gente, e eu tenho uma personalidade meio brincalhona, como é muito natural, meio sarista. E obviamente que eu não posso perder a oportunidade, né? Aí eu, mas assim, você está procurando um passista fisiculturista, tipo bombadão, um passe forte mesmo? Não é nada disso, eu não estou brincando. Eu levei uma semana que só gente problemática comigo me atormentando e agora eu preciso, assim, dar uma limpada. Então eu preciso que você me indique. Aí eu tentei fazer uma propaganda do espiritismo, falar da lei de ação e reação, qualquer centro espírita é bom, desde que a pessoa abra o coração, compreenda o significado daquilo que está sendo descrito. O passe em si é quase nada comparado com a elucubração de se pensar e resolver seus próprios problemas, que às vezes a gente vai na palestra e dorme na palestra. Já está na hora do passe, levanta, já quer tomar aquele passe express para ir logo embora para casa. Quando na verdade a discussão, a conversa, que é o mais importante aqui, é o que nos ajuda a recarregar a bateria, para que a gente vivencie o espiritismo fora daqui. Mas eu não quero, eu quero tomar um passe. Não tem problema, uma hora acorda. E aí a gente começa a se dar conta de que as coisas são assim. E não tem problema nenhum, porque todos estamos inseridos nessa chamada lei de ação e reação, como é muito natural para todos. E nós vamos ficando cada vez mais alegres e felizes, mesmo vivendo num mundo de provas e de expiações, que nos traz todos, como criaturas mais ou menos que somos, desafios, problemas, para que a gente possa compreender que a vivência da dificuldade é que nos capacita a sermos todos melhores. E a felicidade e sabedoria é compreender que à medida que a gente evolui, nós percebemos que tudo aquilo que a gente passa na vida que é difícil, é o que nos ajuda a compreender melhor aquilo que a gente veio aprender. Porque quantos de nós não observam, depois de ter passado 50, 60, 70, 80 anos, 90, 100 anos, põe o pezinho lá já na rampa de lançamento e olha para trás na vida para tentar entender tudo aquilo que viveu. E percebe a beleza e a sabedoria divinas em tudo aquilo que a gente passou. Olha, mas era mesmo para eu ter tido um filho assim difícil, um filho problema. Naquela época eu falava, o menino saiu do umbral para dentro de casa. E hoje a gente agradece, porque a gente se capacitou como educador, como uma pessoa paciente, como uma pessoa perseverante. E colocou o espiritismo como uma mola de entendimento mestra da nossa própria vida e de tudo aquilo que a gente precisa passar. Mas é bom a gente entender. Porque a sabedoria é vivenciar aquilo que a gente reclama e depois começa a agradecer, porque quem não estava entendendo éramos nós mesmos. E para isso eu gostaria de fechar esse nosso pensamento com uma historiazinha muito bacana, muito interessante. Havia uma senhora do interior de São Paulo, diz que ela morava mais ou menos aqui em Santa Terezinha. Ela tinha um marido que era terrível. Marido terrível, ela se casou cedo. Seu marido, ele gostava muito de cachaça. E ele, dia sim, dia não, ia para o bar. Ele ia para o bar, chegava embebedado, chegava em casa, falava um monte de impropérios, ofendia a sua esposa, porque ele chegava bem acompanhado, com seus amigos espirituais, e falava um monte de besteira. E a mulher começou a todo dia sentir aquilo, aquele agastamento, aquele sofrimento, aquela coisa complicada. Começou a pedir a Deus orientação, porque a coisa estava difícil, ela não estava aguentando mais, e a coisa foi andando. E à medida que foi andando, e a dor de vivenciar um relacionamento como esse,
difícil e complicado, que todos os dias lhe atormentava, fizeram com que ela começasse a pensar que ela precisava fazer alguma coisa com sua própria vida. Num dia ela começou a andar pelo bairro, de repente encontrou uma casa chamada Luz e Verdade. Diz que o pessoal lá era bom, que frequentava, e ela passou lá e pediu: olha, eu quero uma ajuda, aqui é uma instituição religiosa? Então eu queria saber como é que funciona. O dirigente da casa já logo fez a propaganda do Espiritismo e deu para ela lá o Evangelho segundo o Espiritismo totalmente grátis, para ela começar a tentar entender tudo aquilo pelo que ela passava através de uma religiosidade. Mas é necessário, para se entender como são os mecanismos da vida, e para entender os mecanismos da vida é necessário estudar. E ela começou a frequentar as palestras e começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Falava internamente que ela sempre soube que a Bíblia era um negócio bom, o Evangelho. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo dava uma visão melhor para ela entender-se e entender por tudo aquilo que ela passava. E ela percebeu que ela, todo dia sim, dia não, estava passando pela dificuldade do seu marido de atormentar todos os dias. Ao ponto que um dia ela falou: eu vou começar a anotar quantas vezes ele está me atormentando e eu estou desculpando. Porque ela soube também, através dos seus estudos, que era necessário o exercício do perdão. O perdão é ser exercido por todos e até por aqueles que são os nossos mais próximos, as pessoas que estão dentro de casa. E ela começou a anotar, dia sim, dia não, ela fazia um risquinho. Fazia aqueles 4 risquinhos retos e cortava um no meio, para que depois no futuro ela pudesse contar quantas vezes ela perdoou seu marido. O tempo foi passando e num momento ela, estudando, se deu conta de uma passagem muito legal no Evangelho. Numa conversa de Pedro com Jesus, Pedro chega assim para Jesus e pergunta: olha, mestre, eu quero saber agora uma coisa e permitam-me falar com o sabor da minha emotividade. Eu quero saber a resposta de uma pergunta que me atormenta muito. Quantas vezes é necessário que perdoemos as pessoas? 7 vezes, mestre? E Jesus, como sabia o tipo de pergunta que era, logo mandou uma de encontro a Pedro. 70 vezes 7, Pedro. E ela leu só essa parte. Ela, que era muito inteligente, piracicabana, frequentadora do centro espírita, logo pensou: vou pegar uma calculadora. Claro, 70 vezes 7, ela com dificuldade, porque não era muito letrada, mas logo conseguiu arrumar com a vizinha uma calculadora. A vizinha lhe forneceu e ela fez a conta. Ficou muito feliz, porque percebeu que eram 490 vezes a exercício do perdão, para que ela se tornasse uma pessoa assim, boa aos olhos de Cristo, porque ele disse que teria que perdoar 490 vezes, estaria bom. E nisso ela se lembrou que ela anotava toda vez lá na parede quantos risquinhos, que seriam quantos perdões, ela havia dado. E ela foi contar, e tinha tanto, mas tinha tanto, porque passou tanto tempo, que ela percebeu que passou mais de 4.900 vezes. E ela falou: meu Deus, já perdoei por 10 vidas. Claro, tenho 10 vidas aí pela frente garantida, pelo menos para eu arrumar alguém para mim. Mas ela continuou fazendo as suas orações, pedindo que Deus desse um consolo. Mas chegou um tempo que ela estava assim tão triste com a relação que ela tinha, que ela começou a pedir para Deus: Deus, leva ele para os céus, leva ele para a espiritualidade, que ele vai gostar. Tem a mãe dele, já queria empurrar para a sogra, né? Tem a mãe dele aí, deixa ela matar a saudade dele, aquelas coisas boas, né? E não é que um dia ele foi e ela ficou feliz, ela até achou que foi Deus que atendeu. Ficou feliz, muito satisfeita. E ela falou assim para si: meu Deus, eu sei que tem a reencarnação, como esse aí eu não quero mais ver ele nunca mais. Nunca mais eu quero na minha vida isso. Agora que eu perdoei 10 vezes, eu tenho 10 vidas com aquele Adonis, aquele galã de novela, que vai vir na minha vida e vai me deixar muito satisfeita, muito feliz, e tudo vai ser diferente. E o tempo foi passando, ela continuou seus estudos, suas orações, e um dia ela também colocou os pezinhos na rampa de lançamento e foi indo. Só que ela sempre orava para o seu anjo da guarda, pedindo que ele organizasse tudo quando ela chegasse lá,
para que ela pudesse escolher o seu par perfeito para a próxima vida. Chegou lá seu anjo da guarda, um anjo muito bonito, muito bem posto, muito educado. Chegou lá e ele já sabia qual seria o papo. Olha, eu já sei o que você quer. Eu não aguento mais ouvir sua oração. Eu já preparei aqui para você uma coisa boa para você escolher e voltar na próxima vida com alguém que seja do seu merecimento. Ela falou, você viu quantas vezes eu perdoei? 10 vezes o que uma vida requer. Ele perguntou, que coisa, você é muito boa mesmo, né? Eu sou a caridade em pessoa. Perdoei mesmo. Eu acho que até mereço assim muito mais do que eu vou receber. Então eu quero saber o que tem para mim. Ele falou, olha, eu preparei para você aqui na frente um prédio muito legal, de 10 andares. Você está vendo aquela edificação? Ela disse, estou. Então, nessa edificação, são 10 andares. Cada andar eu coloquei 10 homens para que você possa escolher com quem quer voltar. Você vai escolher e esse será o seu destino, já que você pediu tanto. Então, ela falou, meu Deus, não é que esse espiritismo serviu para alguma coisa? Coisa maravilhosa, agora eu vou ser feliz. Então vamos lá no prédio. E aí, foram lá, abriu o primeiro andar. E o anjo da guarda falou, olha, eu pedi para Deus isso, você não sabe o sacrifício que foi. Só que ele me colocou uma regra também. Você pode ver, escolher seu pavimento. Se você quiser subir para o pavimento superior, você não pode voltar para o anterior. Essa é a única regra. Topa? Claro! Tenho 10 andares, se eu não achar um aí que preste, pelo amor, né? Melhor que meu marido antigo vai ser. Ele falou, pois é, né? Abriu lá o primeiro andar. Ela falou, gente do céu, 10 homens muito bonitos, todos do jeitinho que ela gostava, cor de cabelo, cor de olho, altura, peso, cor de pele, tudo no gosto dela. E ela falou, meu Deus do céu, quem é que eu escolho? Ela não sabia escolher, porque todos agradaram, mas ela falou, eu vou escolher um, e mesmo assim, pode ser qualquer um, eu vou estar no lucro. Mas dizem que mulher não é curiosa. E ela pensou, eu acho que eu vou ver o próximo andar. Só para ver se melhora, né? Vai que. Quer subir um? O anjo da guarda estava junto. Quero. Lembre-se, não pode descer. Subo. Subiu no próximo. Abriu lá o elevador. Ela olhou. 10 homens muito bonitos, mas também muito educados. Ela percebeu porque sorriram, falaram com ela, trocaram algum gracejo, coisa que mexeu um pouco com o ego dela, e ela falou, meu Deus, o negócio está ficando bom aqui. E eu vou viver com um desses, não é? Que maravilha. Mas dizem que mulher não é curiosa. E ela falou, quer saber, eu só quero saber o que tem no terceiro, porque vai que melhora, porque vai que o negócio fica bom. Então eu quero subir mais um, porque tem pelo menos mais 8 me esperando, 8 pavimentos, 80 homens. Ela começou a fazer a conta bem. Depois que ela aprendeu esse negócio de calculadora, ela ficou craque. Vou para o terceiro. Vai para o terceiro? O anjo da guarda perguntando. Então é o seguinte, você só não pode retroceder. Subiu para o terceiro andar, abriu aqueles 10 homens muito bonitos, educados e ainda lavavam louça. Nossa, se tem gente aí querendo ir pro plano espiritual aí, eu não condeno, tá? Aquela coisa maravilhosa que ela começou a pensar, meu Deus, eu que não pude fazer, não pude pôr uma manicure, fazer minhas unhas nunca, porque eu sempre tinha que ficar lavando, areando panela, aquelas coisas que toda mulher da modernidade adora. Ela falou, agora eu vou arrumar um para fazer isso para mim. Que beleza! Mas dizem que mulher não é curiosa, né? Ela falou, vou para o quarto. Vai para o quarto? Vou. Não pode voltar, lembre-se disso. Abriu a porta do quarto, os 10 homens muito bonitos, muito bem postos, educados, lavavam louça e passavam roupa. Ela já entendeu a mensagem. Ela era esperta. Piracicabana, moradora de Santa Terezinha, frequentadora do Luz e Verdade.
É um atestado de inteligência. Aí ela pensou, quer saber? Eu vou até o 9 agora. Eu já quero subir direto. Eu não quero ficar aí na dúvida de ficar escolhendo um atrás do outro. Pelo menos eu vou para o 9º andar. No caso de algum problema, que tem o 10º ainda. Vai para o 9º andar? Vou. Pode subir. Chegou no 9º andar. A hora que abriu aquele elevador, ela viu 10 homens lindos, angelicais, muito sorridentes, educados, passavam roupa, lavavam louça, faziam massagem no pé, levavam café na cama, cuidavam da criança, levavam as mulheres para o shopping, ainda carregavam uma sacola e ainda eram espíritas. Gente, está quase igual os homens daqui, né? Mas ela ficou assim numa satisfação, que ela falou, meu Deus do céu, olha, eu mereço mesmo, eu sabia que ia dar certo aquele negócio de perdoar 10 vezes, eu vou vir 10 vidas como esses daqui, vou escolher um para cada vida, ela pensou. Mas ela falou, meu Deus, eu acho que eu vou subir mais um mesmo, porque lá vai estar o espetáculo do espetáculo, na minha vida vai ser uma coisa maravilhosa, eu vou poder vivenciar o que é a felicidade na terra. Quer ir mais um? O anjo da guarda falou, quero. Ela falou para o anjo da guarda, quero. Ela já fechou os olhos, começou a fazer uma oração. Ela falou, vou fazer uma oração forte, prece de Cáritas. Nem tem esse negócio de oração forte, tá? Mas ela achava que tinha. Ela esperando subir, fechou seus olhos, começou a concentrar e pedindo a Deus, mas agradecendo aquilo que ela iria encontrar. Tocou aquele sininho de chegar no andar, a hora que abriu, ela começou a abrir seus olhos. Os olhos ainda um pouco nevoados, porque não estavam adaptados à luz, ela deixou fechado. Mas aquela névoa, e ela percebeu que havia uma silhueta masculina esperada na frente dela, ali num trono. Ela falou, meu Deus, é o meu Adonis, é tudo aquilo que eu mereço. Que coisa maravilhosa! E o anjo da guarda falou, Deus reservou exatamente essa pessoa, porque é tudo que você merece. E os olhos dela começaram a se adaptar e ela percebeu que lá na sua frente estava seu marido. E algumas lições disso. Primeira, se você morrer, vai para o plano espiritual, por favor, sem ganância, viu? Fala, eu vou para o 10º, não. Vai indo devagarzinho, vai pedindo para Deus, eu vou até o 4º, 5º, 6º, no próximo eu pego mais um pouco, e assim vai. Mas o mais importante é que tudo aquilo que nos acontece na vida é motivo de sabedoria quando a gente sabe aprender. Porque às vezes uma pessoa que está na nossa vida, seja por meio de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um companheiro, ele está num momento evolutivo que, com certeza, se for uma pessoa difícil, nos tem muito a ensinar. É difícil, é complicado, é sofrido, mas todos nós sabemos até onde vai a lição. À medida que nós passamos por ela, compreendendo que cada lição, cada experiência e cada coleção de experiência nos dá uma lição completa de uma vivência. Assim, meus amigos, por fim, para não cansá-los mais, como é bom lembrar daquela palavra que para todos nós deveria de ser o nosso feijão com arroz, a gratidão. A gratidão pela oportunidade de todos aqui podemos dedicar minutos a fechar o nosso ano, a lembrarmos daquele que é o nosso modelo de guia, Jesus, mas também compreendendo que o trabalho da nossa vida é nosso. Por isso, cada um de nós deve de sair muito bem inspirado, com muita boa vontade para encarar todas as lutas que a gente tem aí fora. E essa boa vontade de encarar é a lição que todos nós deveremos de praticar na vida para aprender aquilo que a vida nos quer ensinar. Por fim, meus amigos, eu deixo aquele abraço gostoso de final de ano. Rogo a Deus que numa próxima oportunidade nós tenhamos mais um tiquinho de conversa em encontros como esses, que nos levam a sair com bom ânimo, com boa vontade, para encarar com felicidade o pepino de cada dia, a dificuldade, o sofrimento e até, no final de tudo, agradecer por tudo aquilo que a gente passa. Deixo assim então aquele abraço gostoso, um beijo muito carinhoso e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.